Às vezes ouço as pessoas dizerem: "Ah, vou tentar isso uma vez a cada 2 horas, ou colocar um alarme a cada hora na minha mesa e vou levantar e fazer 10 flexões, certo? Ou 20 abdominais, ou seja o que for. Ou 10 agachamentos livres. Parece tão fácil fazer isso por 60 segundos, 5 vezes ao dia. 5 minutos, 60 segundos, 5 vezes por dia. Por que tão poucas pessoas fazem isso de forma consistente? Elas podem tentar por 1 ou 2 dias, mas depois param. Fazer 5 minutos, 60 segundos, 5 vezes por dia. Por que parece tão difícil para as pessoas serem consistentes com esse estilo de movimento? Sim, acho que é uma boa pergunta e se resume a, sabe, talvez isso atrapalhe muito o fluxo deles. Eles estão no meio de algo, trabalhando, e você levanta um bom ponto que é que realmente você tem que encontrar algo que você faça consistentemente. É muito, muito importante. E, sabe, porque exercício tem que ser parte da sua higiene pessoal todos os dias, certo? Como escovar os dentes. Tipo, não é um adicional. Você não adiciona, você faz. E eu meio que adotei isso, sabe? Recentemente, tenho realmente focado muito em treinamento de resistência, fazendo muito treinamento intervalado de alta intensidade e também não deixo de fazer exercício aeróbico. E é uma prioridade para mim, certo? Quando se tornou uma prioridade para você? Bom, eu sempre fui do exercício aeróbico, tipo uma corredora, então sempre tive essa parte de exercício aeróbico na minha vida. Sabe, eu sempre fui fisicamente ativa. Não levantando pesos, A né? musculação tem sido, eu diria que comecei a torná-la uma prioridade por volta de 1 ano, talvez 1 ano e meio atrás. E então, há realmente cerca de 9 meses atrás, é que ficou mais sério. E isso aconteceu quando eu comecei a ter um treinador. Isso me ajudou pessoalmente. Ou indo a uma academia, como uma academia de CrossFit, em algum lugar onde haja uma comunidade, onde você também tem essa responsabilidade. Quando você sentiu que precisava começar o treinamento de resistência? Porque você tem estudado, sabe? A saúde do corpo por muito tempo. Quero dizer, você é especialista nisso. Você levou até meados dos 40 anos para dizer: "Oh, eu vou levantar pesos e fazer resistência e entrar nisso"? Por que você resistiu a entrar no treinamento de resistência mais cedo? Então, acho que o que realmente me motivou a priorizar isso mais foi quando comecei a falar com alguns desses especialistas. Especialistas em fisiologia muscular, em síntese de proteínas musculares, você sabe, e em sarcopenia, que é a perda muscular relacionada à idade. E sabendo que eu estava entrando nos meus 40 anos, você sabe, agora está ficando sério, certo? Quero dizer, você começa a... Caiu a ficha de que agora não dá mais para escapar. Sim, parece que é lamentável. Mas para mim era meio que... Bem, eu faço muita, você sabe, corrida, faço muita corrida. E realmente o exercício aeróbico é o mais importante porque vai ajudar com doenças cardiovasculares. E ajuda com a Cardio, saúde sim. do cérebro, ajuda com a saúde do coração e para o câncer. E então, você sabe, uma parte de mim é tipo, eu não quero ficar muito musculosa. Sempre há esse medo no fundo de ficar muito musculosa. Sim, de ficar com grandes ombros, E sim. bíceps, mas claro, é só você não levantar tão pesado ou tantas repetições ou qualquer coisa assim. É só não forçar tanto. Só desacelere. Você Sim. não vai ficar grande da noite para o dia. Certo, mas entrando na ciência com os especialistas como Stu Phillips, Brad Schoenfeld, estes são alguns dos principais especialistas nesta área que realmente me fez entender que à medida que você envelhece, e eu também vi isso, eu vi isso com membros da família e tenho certeza que todos nós já vimos, onde você sabe, os membros da família que realmente não focam no treinamento funcional ou no treinamento de resistência ou em manter, construir e manter músculos. Você sabe, à medida que começam a envelhecer e tem um evento hospitalar ou uma cirurgia, É mais difícil. e então, você sabe, eles perdem tanta massa muscular nas 2 a 3 semanas, 4 semanas, tipo 1 mês após o evento. Encolhem, né? Sim. E então isso acontece novamente. Certo. E eles nunca ganham isso de volta. Você também não ganha isso de volta quando está mais velho. E então, apenas vendo isso com membros da família e entendendo a ciência por trás disso, então você começa a alcançar esse chamado limiar de incapacidade, onde há um ponto sem retorno e você realmente perde sua independência física. Tipo, seu jeito de andar fica muito mais lento. Tudo é apenas mais difícil. Certo. E então eu percebi que tinha que realmente me concentrar. Eu tinha que me atualizar também. Então,
contratei uma treinadora. Ela é uma ótima treinadora. E você sabe, eu faço muito treinamento de CrossFit, que adoro. Acho que o CrossFit é ótimo. Tem uma ótima mistura de treinamento de resistência, mas também treinamento intervalado de alta intensidade. Ambas as coisas que eu acho que são realmente importantes com base em toda a ciência que li e especialistas que entrevistei nas áreas. E então eu acho que essa foi a principal razão que me levou a isso. Mas você não estava aprendendo sobre isso há, tipo, 5, 10, 15, 20 anos atrás também? Como o treino de resistência e construir músculos é útil para a longevidade e para a recuperação e tudo mais também. Sim, você sabe que vou te dar tudo isso. Vai nos levar para outra área um pouco. Você sabe que minha formação principal em pesquisa foi realmente pesquisa sobre envelhecimento. Sim. E, você sabe, há 20 anos eu estava em um laboratório de envelhecimento. E eu me lembro, há 20 anos, mesmo naquela época, você sabe, a restrição de aminoácidos e a restrição de proteínas, como não consumir muita proteína, estava realmente começando a ganhar força nesse campo em termos de melhorar a longevidade, certo? E muito disso vem de estudos com animais. Então, você tem esses estudos com animais onde você restringe a proteína dietética e eles vivem mais tempo. Restringindo a proteína? Sim, menos proteína. Interessante. Mas agora estamos ouvindo algo diferente, né? Certo, sim. Então você ouvia isso há 20 anos numa pesquisa Mas anti-envelhecimento. começou há 20 anos, foi meio que, sabe, o início disso. Mas então continuou ao longo dos anos assim, e ainda assim não está descartado nesse campo do envelhecimento. Muitos pesquisadores Sério? de envelhecimento pensam que, há uma variedade de linhas de evidência que convenceram essas pessoas que estão no mundo da longevidade que você deve limitar sua ingestão de proteína para ser mais saudável. Há um monte de estudos com animais onde eles fizeram essas restrições de proteína e o sistema cardiovascular deles está melhor. Eles não têm tanto câncer. A expectativa de vida deles é estendida, certo? E então, há muitas razões para esses estudos com animais. Vou dizer, no entanto, que tive o Dr. Stu Phillips no programa e ele realmente levantou muitos pontos bons com essa pesquisa, que é que você tem esses ratos em um ambiente estéril. Eles não estão pegando influenza. Eles não estão pegando qualquer doença respiratória, não pegaram Covid. Não estão na natureza. Eles não estão na selva, sabe? Então eles estão basicamente comendo o dia todo. Eles são meio sedentários e estão comendo, mas não estão, tipo... Numa caixinha? Eles não estão sendo expostos a essas coisas. Eles não estão enfrentando essas crises catabólicas que os humanos enfrentam, que acabamos de mencionar, onde você está no hospital e então você não se movimenta porque esteve doente por algumas semanas, ou teve uma cirurgia e isso continua acontecendo, e você perde toda essa massa muscular e realmente começa a ficar mal, certo? E é um ponto realmente bom, porque é absolutamente verdade. Além disso, esses ratos não são muito ativos fisicamente. E então, se você está consumindo proteína e é fisicamente ativo, a proteína vai para os seus músculos e está construindo músculos, Sim. certo? Não está ativando todas essas vias no corpo que são conhecidas por ajudar as células cancerígenas a crescerem, como a via do IGF-1 ou do mTOR. O mTOR está sendo ativado, mas está acontecendo no músculo, onde você quer que aconteça. E então, sabe, eu estava um pouco doutrinada nesse campo de De menos proteína menos proteína, sim. e menos músculo. Sim, quero dizer, não era necessariamente menos músculo, mas era como se menos proteína não fosse tão importante. E então, há Sério? muitos dados observacionais. São dados em humanos onde você observa uma correlação entre o que eles comem e qual é o resultado. Então, pessoas que consomem cerca de 20% de suas calorias provenientes de proteínas, especialmente proteínas de origem animal. Olha que interessante, teve um estudo que saiu e mostrou que eles têm, sabe, uma mortalidade por câncer 4 vezes maior. Há 75% mais mortalidade por todas as causas, em comparação com pessoas que comem uma dieta com menos proteína. Mas é uma correlação, não uma causalidade. E alguns dos mesmos autores desse estudo publicaram outro encontrando algo semelhante, mas depois eles analisaram fatores de estilo de vida saudável e não saudável, e o que foi descoberto foi que pessoas que estavam consumindo muita proteína, proteína de origem animal, sem ter fatores de estilo de vida prejudiciais, eram fisicamente ativas, não obesas e não fumantes. Não bebiam ou qualquer coisa assim. Ou consumindo álcool em excesso. Eles realmente tinham a mesma expectativa de vida ou a mesma mortalidade por todas as causas que pessoas que estavam consumindo proteína de origem vegetal ou menos proteína.
Então, acho que há muitos fatores importantes envolvidos nessa história da proteína. Por que proteína? Restringir proteína não é necessariamente o que eu penso. Não acho que seja o caminho certo. Então, talvez, se você é uma pessoa realmente obesa que fuma e não vai ser fisicamente ativa, mesmo assim, não sei se você deve restringir muito a proteína, porque ela é um dos principais sinais para construir músculos, certo? Certo. A outra é a atividade física e a força mecânica. Na verdade, essa é a principal. Essa é a que todos devemos nos concentrar. Mas se está fazendo muita atividade física e não está consumindo proteína, o que vai acontecer? Sim. É difícil reparar o dano que você está Está causando. rasgando seus músculos. Certo. Então você tem requisitos mais altos de proteína, e também acho que muita pesquisa sobre envelhecimento é tudo na perspectiva de, ok, estamos falando de uma pessoa muito obesa que precisa perder peso? Bem, ela pode consumir menos proteína, e menos calorias, e menos gordura, e menos de tudo, certo? Você sabe, vamos perder peso. Certo. Mas, tipo, se estamos falando de pessoas fisicamente ativas que são saudáveis, você sabe, eu não acho que a restrição de proteína vai torná-las mais saudáveis. Na verdade, atletas de elite consomem muito mais proteína do que a maioria de nós. E eles realmente têm a maior expectativa de vida. Esses atletas estão vivendo até 5 anos a mais. Atletas de elite e tal, atletas olímpicos, eles estão vivendo até 5 anos a mais do que a população média. Sério? Sim, atletas de elite têm uma incidência de câncer muito menor, cerca de 40 a 50% mais baixa. Eles estão se saindo bem, mas isso é no nível de elite, beleza? É bom saber disso. Parte de mim estava preocupada, tipo, se você estiver treinando muito, isso faz você morrer mais jovem? Se você estivesse treinando tanto desde que tinha, sei lá, 12 ou 15 anos e está nisso há 20 anos para aquele nível de elite. Mas acho que você realmente está otimizando seu corpo para o desempenho. Seu corpo é muito adaptável e por isso estou certo de que existem exceções que são verdadeiras. Mas, novamente, se você olhar para os estudos publicados que analisam em geral, ou a população média, por exemplo, há um estudo de um atleta olímpico francês e então há outro estudo que analisa vários atletas olímpicos diferentes de todo o mundo. E então, apenas olhando alguns dos estudos que analisam pessoas que têm um nível elite de aptidão cardiorrespiratória, sua capacidade de absorver oxigênio durante exercícios é medida pelo máximo consumo de oxigênio. Existem estudos mostrando que pessoas no nível de elite, como atletas de elite, estão entre os 2% melhores. Nessa medida de máximo consumo Uau. de oxigênio, eles têm uma redução de 80% na mortalidade por todas as causas, em comparação com pessoas com níveis baixos, como as pessoas com máximo consumo de oxigênio abaixo de 80%. E o que é ainda mais incrível é que as pessoas de elite, então pessoas que são atletas, se você os comparar com pessoas como eu tenho um VO2 máximo alto para minha idade. Eu não sou elite, mas eles ainda tinham uma mortalidade por todas as Uau. causas 20% menor. Então, parece que não há limite. Você continua subindo, mas as pessoas com o VO2 máximo baixo, aquelas pessoas tinham uma mortalidade comparável ou pior do que pessoas que eram fumantes. Tinham hipertensão, diabetes. Jura? Eu sei que ser sedentário, não ser fisicamente ativo, é uma doença. É uma doença. Acho que deveria ser falado como uma doença porque tem o mesmo risco de mortalidade que pessoas que não são... Quero dizer, pessoas que têm doenças que identificamos como doença, certo? Como hipertensão, diabetes. O que você considera como sedentário? O que é um estilo de vida sedentário? Boa pergunta. Tipicamente, quero dizer, o que estou falando é baseado em estudos. E assim, tipicamente, o que seria definido como um estilo de vida sedentário é uma pessoa que não tem tempo livre, atividade física, então eles não jogam tênis ou pickleball, ou futebol, ou basquete, ou beisebol, hóquei, ou qualquer tipo de lazer assim, qualquer que seja. Futebol. Futebol, handebol, Sim, exato. sim, exatamente. Ou, você sabe, eles não vão à academia ou não correm. Então, eles não se identificam como alguém que reserva tempo para se engajar em algum tipo de exercício físico. Eles se levantam, vão tomar um banho, caminham para comer, tanto Certo. faz. Certo? Depois eles vão para a escola ou para o seu escritório e é só isso. É isso, e isso seria considerado sedentário. Eles estão dando tipo 1.000 passos por dia, 2.000 passos por dia, talvez. Sim, quero dizer, depende. Talvez eles estejam andando. Se eles andarem mais com o cachorro, estarão dando mais passos. Sabe o que quero dizer?
Acho que isso é melhor do que nada. Os próprios alimentos que estamos consumindo estão reconfigurando nossos cérebros, afastando-nos de tomar melhores decisões.